Olá pessoal, a paz do Senhor esteja com todos vocês, o amor de Maria permaneça no coração de cada um. Que alegria poder estar aqui compartilhando mais um conteúdo católico que tem base bíblica e teológica com vocês. Hoje eu quero falar aqui sobre o Ministério de Cura. Muitas pessoas me pedem para gravar, para fazer formações sobre o Ministério de Cura. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com alguém que tem interesse ou que faz parte desse ministério. Gostaria também de anunciar aqui para vocês que no meu canal tem um estudo bíblico sobre o livro de Jonas, muito importante e fundamental, com detalhes, explicações com base bíblica e teológica para você ficar por dentro da palavra de Deus. E sem delongas, vamos lá. O Ministério de Cura, pessoal, ele envolve muitos fatores. Eis que eu vou relatar aqui apenas alguns que são mais significativos, né? Começando trazendo para vocês sobre a cura na Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre a cura? Antes de mais nada, consideremos a cura conforme ela é revelada na Bíblia. Nós não podemos sair por aí falando sobre cura sem uma base bíblica. E ao lerem o seu Novo Testamento, assinalem os termos como, por exemplo, é o que nós vamos encontrar a cura, não os versículos. Na linguagem dos estudiosos, o que é que acontece? Destacar um versículo do contexto é garimpar as escrituras. E então os estudiosos da Bíblia, eles dizem que isto é extremamente perigoso, porque através dos versículos da Bíblia você pode provar qualquer coisa, ou seja, você lê um versículo isolado, não lê o contexto, não conhece a realidade, a cultura da época, e aí você já vai extrair tudo e repassar para as pessoas conforme você entendeu, sem uma base histórica. Isso é muito complicado, né? Perigoso, porque, como diz os estudiosos, através dos versículos da Bíblia você pode provar qualquer coisa. Todavia, entretanto, porém, se tornamos um tema, um segmento que se desenrola, verificamos o que esse tema nos diz. Ou seja, está nos dizendo, então teremos provavelmente uma boa base para a afirmação. Conforme os estudiosos, essa é a orientação. Um dos principais temas do Novo Testamento é a cura. Já no Antigo Testamento, a teologia ela era de que Deus enviava o sofrimento, a dor, para depois curar. E aí a gente percebe, eu sou o Deus que cura, né? Que está lá em Êxodo 15, 26. E aí nós lemos o relato de curas como a da irmã de Moisés, Miriam, né? Alcançada através da oração de Moisés. Vá anotando aí, lá em Números 12, do 9 ao 16. E aí Moisés clama ao Senhor pedindo a cura. E Miriam, ela foi curada, como foram tantas pessoas no Antigo Testamento. E mortos foram ressuscitados. Se você tiver uma pequena base bíblica, você vai entender. E ainda assim, entre os judeus, o pensamento, né, a teologia era de que Deus, sendo Deus, nos envia tudo, tanto a doença como a cura. Tudo vinha de Deus, inclusive o castigo. Era assim que eles pensavam. Eu estou fazendo essa introdução para que você possa entender um pouco do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E através do Novo Testamento, o que aconteceu? Jesus redimiu essa nação. Jesus dizia ao povo que o sofrimento não vem de Deus. A cura sim, mas o sofrimento não. Aí vamos lá, no livro de Jó, no Antigo Testamento, que é um tratado de teologia, o autor tenta mostrar que Deus permite que as criaturas boas sofram. Todo o espírito do livro de Jó está misto. Jó é um homem justo, todos nós conhecemos essa história linda, né? Ele era um homem justo e está sofrendo. Aí eu faço a pergunta, como pode ser isso? Como pode isso acontecer? Um homem justo está sofrendo. Fica essa pergunta para uma reflexão. Então nós podemos perceber algo interessante aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta. Todos aqueles sofrimentos teriam sido enviados por Deus? Aí você vai ler Jó 2, do 2 ao 7, ou ler o capítulo completo, né? E lá no final, depois de um diálogo, Satanás passeando pela terra, e o Senhor fala da integridade, da fidelidade de Jó. Aí lá no final diz assim, muito bem, depois de todo o diálogo, muito bem, respondeu Javé a Satanás, faz o que quiseres com ele, mas poupa-lhe a vida. E Satanás saiu da presença de Javé. Esse é o Antigo Testamento. No Novo Testamento está absolutamente claro que Jesus desejava que todos os homens fossem curados.
Gravem bem isso, né? E eu digo que ele queria que todos os homens fossem curados e curava todos aqueles que se aproximavam dele. Mas não estendeu a mão sobre o mundo inteiro e disse que todos sejam curados. Aí é onde nós vamos entrar em um contexto importante, né? Esse é um dos grandes argumentos que as pessoas têm. Elas dizem o seguinte: se Jesus quer que todos no mundo inteiro sejam curados, por que não faz? Simplesmente isso. Se ele tem a cura, ele tem o poder, ele é a autoridade. E a resposta é clara. A resposta é essa. É porque eles não se aproximaram ou não se aproximam dele. A palavra é clara quando diz: todos que se aproximavam de Jesus eram curados. Ah, por que muitos estão doentes? Porque talvez não tenham se aproximado de Jesus. Aqui nós temos a ideia de apropriar-se, de ir e de procurar. A palavra vai dizer lá em Mateus 7,7: pedi e receberei, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Isto é o que precisa acontecer. Tem uma coisa que eu quero relatar aqui com vocês, que é necessário falar para poder entrar em assuntos mais profundos. Durante alguns congressos de cura, reuniões, seminários, nunca permitam que um amigo empurre o outro, ou seja, para forçá-lo a receber uma oração de cura. Nunca faça isso. Por quê? Porque cada pessoa, ela deve fazer isso de modo próprio, é uma iniciativa pessoal particular. Quando vejo alguém fazendo isso em algum encontro que eu participo, né, empurrar um amigo para frente, eu digo logo: não faça isso, porque não vai adiantar. Porque essa pessoa não está buscando espontaneamente a cura. É preciso deixar isso claro em nossas orientações. Porque existem pessoas que ficam pegando outras, empurrando para que os ministros imponham as mãos e orem. Se não for por iniciativa própria, do querer da pessoa, não vai adiantar, porque ela não vai com o coração aberto, ela está indo porque você está empurrando. E é preciso que ela se adiante por sua vontade e se abra ao Senhor. Tem que ter a abertura. Ela não está se adiantando para tocar a orla do Senhor, no manto do Senhor. E o Senhor Jesus nunca força ninguém a fazer nada. E vale salientar aqui para vocês que quando folheamos o Novo Testamento, vemos com clareza que se destaca o tema cura no Novo Testamento, né? Várias curas, pelo menos em 20 pontos da Bíblia. Nós lemos: eles vinham para ouvir Jesus e ele curava todos os enfermos. É muito interessante. Eles vinham para ouvir Jesus, não para barganhar. E ao escutar Jesus, Jesus curava todos os enfermos que estavam com o coração aberto. Quero citar aqui algumas passagens bíblicas para vocês que falam sobre a cura. Podemos ver lá em Salmo 103, o 3, quem cura todas as vossas enfermidades. Isaías 53, o 5, pelas suas feridas seremos curados, e aí segue. Mateus 8, 17, tudo que eu estou citando para vocês são passagens que falam da cura. Depois, vão lá, pesquisem, anotem e coloquem no estudo bíblico de vocês. 1 de Pedro 2, 24, Mateus 4, 24, né? Traziam-lhe todos os enfermos e ele os curava. Quem é ele? Jesus. Todas estas escrituras são características de Jesus. Tudo que eu estou falando aqui. Outro tema principal no Novo Testamento é o da oração. O que é que acontece? Mateus 7,7, Jesus disse: pedi e receberei. Jesus nunca disse: pedi tudo menos a cura. Também nunca falou: não pedi cura porque não sereis curados, pois nosso Pai Celeste quer que todos sofram. Não foi isso. Tudo o que pedires ao Pai por meio da oração, Ele vos concederá. Ou seja, tudo é tudo na Bíblia. Não é meio termo. Na palavra de Deus não existe meio termo. E há também o tema de poder da fé. No Novo Testamento nós vamos encontrar muito. Jesus respondeu: eu vos afirmo solenemente, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que eu fiz, a figueira, mas se disserdes a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, isto acontecerá. Você pode olhar lá em Mateus 21, do 21 ao 22. A oração e a fé. A oração e a fé, elas são duas forças gigantescas, que como cristãos, mal começamos a usar. A verdade é essa, mal começamos a usar. E esse trabalho é apenas um pequeno esforço para familiarizar cristãos com o poder da oração e da fé. A gente vai ver algo muito importante lá em 1 João 5,14, né? Que declara: esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
E se sabemos que ele nos ouve, em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Essa é uma pequena introdução sobre esse estudo bíblico, mas eu quero finalizar trazendo uma explicação para aquilo que eu falei lá no início, que Jesus quer curar a todos e porque nem todos que estão doentes não são curados. Aí eu faço outra pergunta para você. De qual forma eu estou me aproximando de Jesus? Existem algumas formas. A primeira, uma coisa é eu ir com reta intenção ao Senhor, com coração reto, com coração contrito. Segunda forma, outra coisa é ir com a intenção de se apropriar da cura. Eu quero a cura de Jesus, mas não quero ficar com Jesus. Podemos lembrar dos 9 leprosos. Eles se apropriaram da cura, eles foram ao encontro da cura, mas não quiseram Jesus. Terceiro ponto, que vale salientar, deixar muito claro para que as pessoas entendam. Eu já vi muitas pessoas questionar se ele pode, se ele tem poder, por que ele permite, por que ele não faz. Terceiro ponto é você se aproximar de Jesus sem barganhar. Se aproximar dele e não da cura. Porque todos que foram ao encontro dele foram para ouvir e os que estavam enfermos saíram curados. Sendo assim, o processo de cura acontece. É a aproximação de Jesus. Eu estou perto dele, eu estou ouvindo ele, né? E é nesse terceiro ponto que nós precisamos fixar. Eu preciso me aproximar dele para ouvir ele. E não estar usando Jesus como se fosse uma farmácia. Vou lá quando estou doente. Não, eu preciso estar próximo, dia e noite, próximo do meu Senhor. E então vou finalizando aqui a introdução. No próximo capítulo eu quero falar sobre a natureza da doença. Qual é a natureza da doença? Você assista esse aqui, anote, confira as passagens bíblicas que foram citadas, estude, mergulhe na palavra de Deus, porque o ministério de cura ele anda lado a lado com o ministério de pregação. Eu falei que eles iam para ouvir Jesus, ouvir o que? A pregação de Jesus. E ali Jesus curava. Eles não iam em busca da cura, muitos iam para ouvir Jesus e Jesus curava todos os enfermos que se aproximavam dele. Deus abençoe vocês e vamos para a nossa próxima aula.